Muito bem, gente. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nessa noite de sabadão, estou aqui com ele, que está candidato, né, ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do IFMA, Campus Pinheiro, nessas eleições 2020, tá? A eleição é essa que acontece no dia 12, tá? Das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Estou com ele, Filardes de Freitas. Boa noite para você, seja bem-vinda e assim a gente começa esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Convite esse que estamos com uma agenda corrida, mas a gente faz questão de estar presente onde nós temos amigos, alunos, alunas, a família, que nós estamos aí em um processo de eleição para a candidatura processo de eleição para a direção geral do Campus Pinheiro. E esse processo a gente está desde o dia 1º numa campanha essa que os meus alunos foram pegos de surpresa, porque eu não sou um político, sou um professor, mas mesmo sendo professor você tem que ter uma atitude política quando o momento pede. E o momento pediu porque nós não estávamos diante de um processo democrático. E o processo democrático ele não pode estar ausente de um processo de ensino, de formação. Então você viu a necessidade e colocou seu nome. Coloquei meu nome por não concordar com uma candidatura única, mas eu queria pedir licença para dar uma boa noite para os meus alunos. A live é sua e dos seus alunos, seus amigos que nos acompanham nessa noite. Obrigado. Boa noite, meus alunos, ex-alunos, alunas, ex-alunas. A gente está em mais uma etapa aqui para apresentar de uma forma dinâmica o nosso plano de gestão para o quadriênio 2020 a 2024. E é o momento de chamá-los, junto com as famílias, os nossos colegas servidores, os nossos colegas colaboradores, os nossos amigos externos, a minha família que deve estar assistindo. Então, a todos vocês, uma boa noite de sábado. E vamos curtir essa live com a participação de os meus alunos e minhas alunas. Precisam falar qual é o IFMA Campus Pinheiro que vocês querem e merecem ter de verdade. Então, nós chamamos para o diálogo para apresentar nessa dinâmica de live, mais uma vez, propostas para aqueles alunos que ainda não tiveram o contato de ouvir o professor Filardes e hoje candidato à direção-geral do Campus Pinheiro. Olha, muito bem. A gente já pede aos telespectadores, os amigos que estão acompanhando através do Facebook do Filardes de Freitas, a gente pede que vocês compartilhem, tá? Além de bater o papo com a gente, interagir daqui a pouquinho, compartilhe. Vai lá na opção compartilhar para a gente divulgar para mais amigos as propostas dele nesta noite. Já quero dar uma boa noite especial aqui para um professor amigo que eu conheci na rede, que eu tenho uma grande honra de tê-lo como colega de trabalho, que é o professor César Henrique. Boa noite, professor César Henrique. Elabore uma boa pergunta para mim aí, por favor, para que a gente possa se aproximar ao máximo dos nossos alunos e alunas, com propostas que possam atender às necessidades, que os nossos alunos são iguais a mim, em termos de história, principalmente, e todos eles têm força de vontade, de baixadeiro, todos eles têm sede de educação, todos eles têm direito a um Instituto Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, que voltem para a sua realidade, que atenda a sua realidade. Então é importante, professor, elabore uma pergunta para mim, por favor. Mas desde já, obrigado pela participação. Nós temos a Júlia Fernandes. Boa noite, Júlia. Temos também Aldair da Cruz Lins. Obrigado pela presença, que é importante o Aldair, porque nós temos uma relação de amizade. E ele também é pai de uma aluna nossa, lá no campus. Certamente ele tem questionamentos a fazer. Em conversas de amigos, ele já me fez algumas indagações que a gente precisa ter uma política transparente no campus, uma política que dê oportunidade
aos nossos alunos para que eles possam falar o que eles querem, qual é o IFMA que eles querem. Então nós estamos com uma proposta, que não é uma proposta de gestão do professor Filardes, uma proposta de gestão que ela recebe contribuições de servidores docentes, servidores técnicos administrativos, que nós temos um quadro excelente no campus. Recebemos contribuições de ex-alunos, que vocês precisam ver as contribuições, que eles têm essa sacada, essa aproximação com os nossos atuais alunos. Então nós estamos nessa dinâmica, criando esse espaço para apresentar propostas, mas também ouvi-los. Filardes, você está nos últimos dias aí numa caminhada longa, né? A sua agenda, antes da gente entrar nos assuntos aqui, a sua agenda está a mil, não é isso? Você levando, comunicando. Você esteve aqui na Câmara Municipal de Santa Helena, foi isso? Isso, nós recebeu o convite, foram os 2 candidatos, foi isso? Como é que foi? A gente recebeu o convite. Obrigado pela pergunta, muito pertinente para o momento, porque a gente precisa esclarecer. E eu gosto das coisas corretas. Eu sou do interior, sou comedor de chibé, de tapiaca, baixadeiro, então eu me orgulho muito dessa história, porque reflete muito a realidade dos nossos alunos. Porque eu venho dessa realidade e faço um processo inverso dentro da rede federal, depois de ter 16 anos de rede, 13 desses, na instituição que presta um serviço de rede federal de educação mais antiga do estado do Maranhão, que já passou pelo nome de Escola Técnica Federal, depois Cefet, e hoje é conhecido como Campus Monte Castelo. Então eu fiz uma escolha, depois de ter concluído uma carreira acadêmica em escola pública, de retornar para a origem, porque eu acho importante, quando você faz esse retorno, porque você vai orientar, vai passar a ser referência para jovens com a mesma realidade que eu tinha na época. Estudei em escolas aqui, como a Escola Newton Belo, estudei na Escola Leda Tágila, também estudei. Eu tive o prazer também de ter uma professora chamada Dona Dica, que muito ajudou nesse processo de ensino-aprendizagem, foi uma das primeiras pessoas que contribuiu para esse processo, para a gente construir uma carreira sólida. Hoje, rapidamente, sobre a minha formação, eu tenho toda a formação, como eu falei, em escola pública, e cheguei ao curso de doutorado também, terminei em 2016. E 2016, na verdade, eu conversei com um colega que tinha interesse de sair de Pinheiro para São Luís, que era a cidade dele, e a gente entrou em um processo de permuta. Então nós unimos o útil ao agradável. Eu com vontade de voltar para a minha cidade, que eu sou pinheirense de nascença, mas sou helenense de coração, certo? A gente tem uma realidade aqui de mais de 30 anos. Eu não posso me alongar muito, porque eu quero ouvir os meus alunos nessa dinâmica. E é assim, a gente está... Você me fez uma pergunta interessante sobre a Câmara dos Vereadores. Justamente, o convite. Na verdade, nós recebemos, nesses 7 dias de campanha, tanto eu quanto o meu colega candidato, atual diretor do campus, nós recebemos o convite da Câmara dos Vereadores de Pinheiro. Ele fez a justificativa da sua ausência para a Câmara dos Vereadores de Pinheiro, mas eu estive lá presente porque nós temos que ter uma postura de buscar diálogo, de abrir diálogo com essas parcerias, tanto pública e privada. E quando eles chamam, a gente não pode perder a oportunidade de dizer o que nós queremos, porque hoje a realidade do nosso campus é um campus que está com fome de conhecimento, com fome de estruturas físicas, precisa inovar, precisa verificar toda a questão de ensino, pesquisa e extensão, porque a extensão é uma temática que aborda também as relações institucionais. Depois eu quero contar uma história que eu era gago. Eu sempre falo para os meus alunos que eu era gago. E mudou, né? Ensinaram a minha mãe um remédio que era, quando eu estivesse dormindo, era para acertar um novelo de fio no meio da costa que eu ia... Então a gagueira diminuiu, mas eu tenho um problema na coluna até hoje. Então os meus alunos, nós fomos chamados para essa representação, para essa entrevista em Pinheiro.
E lá foi muito proveitosa essa, entendeu? O que está concorrendo com você não foi. Não, ele não foi. Ele tem, Justificou. Deve ter justificado. Tudo bem. E o convite também a gente recebeu, um convite honroso da Câmara dos Vereadores de Santa Helena. Ele veio. Ele não compareceu, não deu para ele comparecer. O negócio complica, né? Tem coisa estranha. E é importante que ele tivesse vindo, porque nós temos uma agenda, a partir da fala dos vereadores, que norteia o olhar dos nossos alunos, que muitas das vezes essa informação não chega até nós. Por exemplo, as famílias têm um grande gargalo em termos de transportar os seus filhos até o nosso campus, a questão de despesa com transporte. Então, em relação a essa despesa, hoje, um pai, uma mãe que tem um filho lá no campus, ele gasta aproximadamente R$400, dependendo do município, que hoje o campus ele atende a mais de 21 municípios da Baixada, no entorno de Pinheiro. E saiu das falas dos vereadores a possibilidade de parcerias com as prefeituras, e eles tomariam frente para fazer essa mediação em Santa Helena, porque nós temos um grande número de alunos e alunas daqui de Santa Helena e Turilândia. Inclusive temos alunos que desistiu por não ter condições de arcar. Por essa dificuldade, né? Por essa dificuldade. Então é preciso a gente sair da casca do ovo. Eu digo sempre que é preciso a gente sair da nossa bolha. Enquanto gestor que assume o cargo público, você tem que estar preparado para abrir diálogos. Tem que estar preparado para ouvir. Tem que estar preparado para ter disposição, colocar um projeto debaixo do braço e sair atrás das instituições públicas e privadas, das emendas parlamentares, que é importante esse processo, para que a gente possa criar um sistema de bolsa parcial e total para esses alunos que hoje têm dificuldade com essa questão de transporte. Então, isso partiu da Câmara dos Vereadores de Santa Helena. Um outro discurso muito forte também, que a gente ouviu lá, tá, as imagens já estão nas redes sociais, questões dos alunos que os pais têm dificuldade de saber se o aluno está dentro da aula, se está fora da escola, porque não tem uma política séria de acompanhamento. A gente precisa, eu disse hoje no debate que nós precisamos criar uma unidade. E essa unidade é em prol de um instituto que atenda e seja forte e reconhecido como Instituto Baixadeiro. Não só Instituto Pinheirense, ele é um Instituto Baixadeiro. Prova disso é que nós não temos o número exato de quantos municípios a gente atende. Mas a equipe de matemática já lancei o desafio que a partir dessa nova gestão, que se Deus quiser vai permitir uma nova gestão, para que daqui a 4 anos aconteça o que está acontecendo com a atual gestão, passe por um processo democrático de avaliação, apresentem projetos importantes e coloquem em prática. Por exemplo, nós não temos um projeto político-pedagógico, nós não temos ensino superior, nós não temos educação para jovens e adultos. Se você quisesse fazer um curso de casa, que hoje é uma realidade que veio para ficar, eu fiz uma última especialização nessa dinâmica, que é a educação à distância, nós não temos. Então nós precisamos criar uma identidade e atender o baixadeiro de forma correta, que a gente possa ouvir as suas reais necessidades e assim apresentar. Aí a gente tem que se perguntar, são várias perguntas, né? Como você está falando, aí que entra, a gente pode se perguntar qual é o campus que temos hoje, atualmente, qual é o campus que desejamos, né? E como baixadeiros que somos, né? As nossas ideias, para assim trazer para o IFMA Campus Pinheiro, não é isso? Exatamente. Porque eu começo uma apresentação desse nosso projeto de gestão a partir das 3 indagações, para que os nossos alunos, nós temos os alunos conscientes que irão participar do dia 12 de um processo de eleição em uma dinâmica agora democrática que a atual gestão imaginava que ia ter candidatura única, excluindo os nossos alunos do processo de participar, de escolha, de optar, de gritar,
qual é o campus que ele quer, certo? E nós colocamos o nosso nome nessa dinâmica aí, de chamar a atual gestão de forma propositiva, reconhecer o que está errado e avançar. Como tem pergunta, mas só finalizando o que você perguntou, a sua indagação. Pessoal que está nos assistindo pode compartilhar a live, viu? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. E vamos para as perguntas também. Qual é a primeira? Interagindo aqui com os nossos amigos que estão aí as perguntas aqui no celular dele, no Facebook, o canal que a gente está transmitindo a live. Eu vou conversar aqui com ele aqui, Filardi. Daqui a pouco você volta aí a interagir com seus amigos. As suas propostas de ensino que você tem para o Campus Pinheiro. Olha, a proposta de ensino imediata, primeira, é você ter um projeto político-pedagógico. Porque todas as ações, eu comentei hoje no debate, que eu fiquei muito feliz dessa coisa de você ter debate, debater, que os alunos participem, os servidores participem, os pais participem, porque saem sugestões, contribuições para esse processo. E nós precisamos, dentro dessa temática de ensino, implantar urgentemente, pauta primeira, o nosso projeto político-pedagógico. Porque todas as ações, ela perpassa justamente essas políticas que têm participação do coletivo. Tem participação dos alunos, tem participação das alunas, tem participação dos servidores, docentes, técnicos, administrativos, tem a participação da família. Então, esse documento, esse projeto, ele tem que ser implantado urgentemente dentro da questão de ensino. Outra coisa sobre a questão de ensino, eu já disse o seguinte, que em caso de vencer as eleições no dia 12, sem nenhum tostão ainda, nós ganhamos 2 salas de aula de formação permanente para os nossos alunos bachadeiros. As 2 salas, a primeira, eu já falei que é a sala do diretor, que é maior do que esse estúdio aqui. Nós não precisamos de um espaço desse, nós não precisamos de luxo. Nós precisamos de coragem para enfrentar os problemas que o campus apresenta. E a outra é da direção de ensino. Então, da diretoria de ensino, a gente também vai transformar em salas permanentes de minicursos. Por exemplo, curso de redação, certo? Nós temos um quadro de excelência no nosso campus. O que você imaginar? Nós viemos o ano passado com um projeto aqui, preparatório para os jovens daqui de Santa Helena, e tivemos uma participação excelente, entre 70 e 75 jovens acreditando em uma política educacional séria. Então, nós teremos essas 2 salas de formação permanente, para técnicos administrativos, para docentes, principalmente para trabalhar com as ferramentas hoje, como o Google Meet, entendeu? Que são as videoconferências, videoaulas. Então, nós vamos ter essas 2 salas de cursos permanentes. E sobre pesquisa e inovação, eu quero pedir aqui ao Gesaías, desbloqueie, por favor, para você interagir com seus amigos, o pessoal que está nos assistindo. Gesaías, depois coloca aqui nos comentários, já para a gente bater o papo com os internautas que estão nos assistindo aí pelo Facebook. Estou aqui recebendo ele, que é o candidato aí ao IFMA Campus Pinheiro nas eleições de 2020, que acontece no dia 12. Vocês que estão nos assistindo já podem compartilhar, por favor. Já deu certo aí? Já dá de ver interagir? Ou produção aqui, rapidão? Coloca nos comentários aí, por favor, tá? A gente continua aqui, depois que ele bateu o papo, são muitas perguntas que a gente tem aqui, mas o tempo também acaba sendo pouco, né, Filardi? Mas é importante a gente aproveitar todo o tempo disponível que apareça, entendeu? A gente está nessa campanha intensa, buscando o diálogo com a comunidade. Já deu certo agora ver aí Deixa eu ver aqui. João Batista, colega de matemática,
que hoje nós temos um grupo de matemática, de professores de matemática, que em termos de projetos, é só dizer, tem um projeto que os professores de matemática caem em cima participando e participando com excelência. E esse professor aqui, meu amigo palmeirense, ele é um exemplo nessas participações também desses projetos. Ele me faz uma pergunta aqui interessante. Obrigado. Boa noite, João Batista. Qual a sua proposta de política estudantil para minimizar as despesas dos pais com o deslocamento de seus filhos que saem de suas respectivas cidades? Era que a gente estava comentando, entendeu? Que nós precisamos, como nós vivemos uma realidade de cortes no orçamento, você tem que aproveitar ao máximo esse orçamento e de forma transparente. Você tem que prestar conta com os recursos públicos. Nós temos uma proposta interessante que envolve os nossos alunos e alunas, e vamos chamar o Grêmio Estudantil, fazer esse coletivo, porque envolve todo mundo, de implantação do jornal institucional. Você sabe qual é o nome do jornal? IFMA Baixadeiro. Que a partir dessa dinâmica, a partir dessa leitura desses meninos envolvidos, esses nossos alunos envolvidos nesse projeto, nós vamos pautar por algo que não era para a gente estar pedindo, que é a questão de transparência. Porque a partir do jornal, o IFMA Baixadeiro, eles vão divulgar as ações da gestão. E assim deveria ser sempre. Então, professor, é muito pertinente sua pergunta, eu estava comentando agora mesmo aqui, porque nós precisamos sair, atravessar os muros da instituição. Principalmente a gestão. Buscar diálogo com a iniciativa pública, buscar diálogo com a iniciativa privada, buscar diálogo com os parlamentares, porque não custa nada pedir, desde que você tenha um projeto sistemático debaixo do braço, e eu tenho esse perfil, e nós iremos formar uma equipe com esse perfil, fica fácil de você pedir. Você pede, até uma hora eles vão ter que ceder. Essa vai ser a política da nossa gestão. Pedir de forma respeitosa, sempre respeitando a hierarquia, mas pedindo, porque nós precisamos disso daí. Então, professor, nessas parcerias, nós queremos... Hoje eu estava conversando, também ouvindo uma professora, nós precisamos, nessa parceria, atacar em duas vertentes. A primeira, elaborar um projeto de bolsa parcial e integral para os nossos alunos que se deslocam de suas respectivas cidades até o campus, que hoje é uma despesa por aluno de R$ 400 a R$ 600, dependendo do município. E aí você imagina se o pai e a mãe tiver 3 filhos no campus. Sai pesado. Sai pesado. E educação é algo prioritário. Nós precisamos estar focados nesse processo. Então, professor, a outra pegada nesse sentido aí, dessa busca de parcerias, é a busca de parcerias que possam oferecer estágios para os nossos jovens, estágios remunerados com bolsa. Nós não temos uma política séria nesse sentido. Então, se o projeto do curso não permite o estágio, nós vamos buscar diálogo com os alunos, com a comunidade, com os servidores, os técnicos, e permitir essas parcerias. Por exemplo, aqui ontem, no diálogo com um dos vereadores, falou que ele vai precisar de 10 estagiários e queria dar prioridade para os nossos alunos de Santa Helena, que são atendidos pelo campus. Então é preciso ter consciência e sair da sua sala espaçosa. Interagir, buscar, né? Participar. Interagir, entendeu? E receber não faz parte das relações sociais. Você recebe o não, daqui a pouco você recebe um sim. Aí você chega lá com um projeto aprovado. Todos nós ganhamos servidores docentes, ganhamos servidores técnicos administrativos. E o nosso principal ator e atrizes, que são os nossos alunos e alunas.
Olha, o Filate já pode aproveitar para beber uma água aí, junto com a produção aqui. E ver mais mensagens, ô Filardes. Aí tem uma água aí de lado, né? A gente pede aos nossos amigos que compartilhem, tá? Você que está nos assistindo, compartilhe aí para a gente alcançar o máximo de pessoas nessa live com as propostas de Filardes de Freitas. Nesta live no sabadão, você em casa acompanhando o papo de família, papo de amigos aqui com o Filardes de Freitas. Tem uma questão, tem uma pergunta aqui que eu faço questão de esclarecer. Que, olha, a gente precisa fazer leitura, a gente precisa se informar, certo? A gente tem que exercitar a leitura diariamente. E essa pergunta eu faço questão, não vou nem falar o nome porque está aqui, ele diz assim: já que você viu que a atual gestão estava cheia de defeitos, por que você não começou a tomar iniciativas nos eventos, nas ações sociais, fazendo o seu trabalho, além da sala de aula? Você precisa se informar. Eu acabei de falar de projetos preparatórios para jovens do Instituto do terceiro ano e também foram assistidos do segundo ano, que foram participar do processo do Enem e do PAS. Nós oferecemos com nossa equipe de professores, que alguns têm jornada excessiva, nós oferecemos em Pinheiro, após o término das aulas 18h30, até as 20h30, formação, cursos preparatórios em diversas áreas. Então você precisa se informar antes. O professor Filardes está há mais de 3 anos no campus Pinheiro. E se você for verificar, o professor Filardes, ele participa de projetos de pesquisa, ele participa de projetos de extensão, ele participa das comissões de avaliação de probatório, das comissões de elaboração de cursos. Então, no mínimo, é uma pergunta tendenciosa que precisa, mas eu estou preparado para responder esse tipo de questionamentos. O professor Filardes, ele participa, por exemplo, participou juntamente com uma equipe de professores da elaboração de um curso de cooperativismo, curso esse que vinha atender os trabalhadores rurais. Tivemos várias entrevistas com os trabalhadores rurais. Nós, professores, saímos da casca de ovo e fomos até eles dialogar. E esse projeto ele foi elaborado, presidido pelo professor Rodrigo, que também é um bachadeiro, ele tem uma identificação bachadeira. Então nós fomos, para você que não se informa, nós fomos, elaboramos o projeto, discutimos com a comunidade depois do projeto praticamente pronto. Nas últimas contribuições pertinentes do professor Bruno, que eu estava presente também, que é o nosso professor de meio ambiente, uma grande conquista para o nosso campus, o professor Bruno, ele sabe disso, eu sempre falo isso para ele. Deu belíssimas contribuições para o curso de cooperativismo, e sabe o que aconteceu, jovem? Sabe o que aconteceu? O projeto está engavetado. Esse projeto ele ia atender as comunidades rurais, os trabalhadores rurais, dando formação de cooperativismo. Aí vinha agregado empreendedorismo, vinha agregado outras formações. Nós precisamos saber e se pronunciar de forma respeitosa e conhecendo a realidade. Eu não vou deixar ser atingido por notícias fakes. Eu tenho 16 anos de rede federal, sem dizer que eu sou fruto dessa rede federal, porque eu sou filho de um pedreiro, de uma história em Santa Helena, de mais de 40 anos. Eu sou filho de uma costureira, que só foi terminar o ensino fundamental depois de seus filhos adultos. Então eu respeito a história de um bachadeiro que teve a coragem de não aceitar a candidatura única e criar uma dinâmica que você deve ter participado hoje no debate. Que se não tivesse essa dinâmica, você estava excluída do processo. Então, antes de jogar esse tipo de pergunta, conheça quem é o professor Filardes.
eu vou ser enérgico nesse tipo de questionamentos, porque eu já ouvi colegas falando com outros colegas de outros campos que eu não me envolvo com as atividades do campo. Pergunte ou consulte o SUAP, ou se quiser, eu divulgo nas redes sociais os projetos dos quais eu participei. Ao chegar ao campus, os colegas que gerenciam pesquisa e extensão no campus sabem disso. No primeiro edital de pesquisa, eu encaminhei 5 projetos, 5. E sabe quantos foram atendidos, minha amiga? Nenhum. E todos com temática envolvendo a matemática e o contexto escolar e o contexto, a realidade dos nossos alunos. Então, eu espero ter contemplado a sua pergunta. Aí, muito bem. O que a gente deseja mesmo é que as pessoas interajam com a gente, possa aí tirar suas dúvidas. Sendo verdade ou não, a gente está aqui para saná-las, esclarecer. É importante não fugir. Isso. Então, aqui... E esse é o professor Filardes. Eu não sou, como eu já disse, eu não sou político, não sou partidário. Eu sou um professor que chamou a responsabilidade para chamar o atual gestão para prestar conta, mostrar os avanços, as conquistas. Os nossos alunos não têm banheiros decentes. Já ia falar isso sobre Os nossos alunos não têm bebedouros decentes. É só você ir visitar. Os nossos alunos não têm um sistema de monitoramento para saber se o assaltante vai estar rodando lá do lado de fora. Então é preciso ter transparência e segurança naquilo que você fala. Filardes, só frisando mais um pouco nessa infraestrutura, que eu já ia entrar no assunto com você. Fale pra gente como é que tá agora e quais são suas propostas. É impressionante porque, assim, tem coisas básicas que não funcionam. Às vezes você precisa ser duro, mas os meus alunos sabem o quanto eu sou carinhoso dentro de sala de aula e comprometido. Ao sair do Monte Castelo, eu fiz questão de ir no RH e pedir uma declaração de assiduidade. Assiduidade, saber se eu tinha alguma falta nesses 13 anos e alguns meses. E está comigo. Para quem quiser ver, eu posso mostrar e colocar disponível. Porque é importante o professor ter... Professor não, qualquer servidor, comprometimento com a coisa pública. Então, sobre questões estruturais, aproximadamente uns 35 dias ainda na pandemia, logo no meado da pandemia, no início, eu precisei ir ao campus, nosso campus, que eu falo com orgulho que nós, bachadeiros, temos um campus, não à altura do que nós merecemos. E pasmem, Marco Antônio, boa noite. Sueli, boa noite, seja bem-vindo. Pasmem, eu não consegui encontrar a chave, tive dificuldade de encontrar a chave de uma das salas que eu precisava verificar o processo. Você não tem um quadro, que eu posso chamar de Pop? Pode, fica à vontade. Meu amigo Pop, nós não temos um quadro de chaves com controle de entrada e saída de quem pegou, de quem devolveu a chave. E isso não é falta de recurso, é falta de gerenciamento, responsabilidade. Você tem que ter uma organização, você tem que ter um quadro lá e um livro. O servidor ou o aluno pegou a chave. Peguei. Que horas? 8 horas da manhã. Anote seu nome e o horário. Não devolveu. No outro dia nós vamos procurar quem? Esse aluno, saber o que aconteceu com a chave. Tem controle, né? Precisa. E se você não tem um controle com o quadro de chave, eu queria que eles ouvissem as falas dos pais daqui de Santa Helena, principalmente, que procuraram a secretária de Educação, que é amiga nossa, minha, e do atual diretor Vandenberg, um discurso onde pais tiraram os filhos porque nós não temos uma política e uma gestão comprometida com a permanência do jovem dentro da estrutura do campus. Você acredita? Aí, questões estruturais, se você me perguntar acessibilidade,
para os nossos jovens alunos com alguma necessidade especial? Não tem. Não tem. Não tem. Nós não temos hoje banheiro funcionando de forma correta. E para essas pessoas que nós temos 12 alunos, é um desafio para a gestão. Certo? Nós precisamos, nessas duas salas, na sala do atual diretor, caso eu venha vencer as eleições, de cursos permanentes para atendimento para esses jovens com necessidades especiais, algum tipo de necessidades especiais. Porque nós, professores, nós somos de uma cultura, e eu estou envolvido nesse contexto, de não ter uma formação que possa atender de forma digna esses jovens. Essa é a realidade. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Olha, nosso amigo Filardes de Freitas, as eleições, para você que não sabe, as eleições acontecem no dia 12, tá? E aqui era a candidatura única, o nosso amigo colocou o nome dele à disposição, e quem está acompanhando ele nas redes sociais sabe que ele tem propostas boas, né? Tá vendo o empenho dele, e a gente deseja aqui toda a sorte para esse guerreiro, esse baixadeiro que colocou o nome dele à disposição e está nessa batalha que não é fácil. A minha colega Gaia está contribuindo bem, porque esse é o processo democrático do qual o candidato Filardes fez a chamada, certo? A candidatura única, você não estaria hoje contribuindo de forma maravilhosa e até certo ponto, com certos termos que não contém com a realidade e a formação do professor, que tem uma carreira de mais de 16 anos na docência. Ela diz o seguinte: esse projeto só aconteceu no final do ano, preparando os alunos para o Enem. O que aconteceu durante o começo do ano todo? Isso é questão de gestão. Isso você tem que perguntar para o atual gestor, porque no meu plano de gestão é permanente. Leia o plano de gestão do professor Filardes. É um plano permanente. Certo? Aconteceu nessa dinâmica de final de ano, porque a proposta, que, diga-se de passagem, foi criada pelo professor Ícaro, que está afastado por doutorado, que é um rapaz, um professor de uma dinâmica, de um comprometimento muito responsável, entendeu? Ele foi um dos criadores, o mérito é da equipe dele. O que nós fizemos foi ampliar, e essa proposta nós vamos ampliar. E a essência desse projeto foi justamente 30 a 60 dias antes das provas do Enem. Mas, como você sugere bem, e você não combinou comigo para fazer essas perguntas, mas o que você está falando aqui tem no nosso plano de gestão. Porque se em outros cursos, em outros campos, por exemplo, Caxias, é permanente, funciona e funciona bem, porque o nosso não. E eu espero que, se a gente colocar permanente, você apareça. Se ainda não tiver uma graduação, apareça, que será bem recebido pela atual gestão. Nós iremos fazer uma política de acolhimento à altura do que você merece. Vamos levá-la ao ambiente de sala de aula, para que você possa se preparar, porque o projeto ele não atende só a comunidade interna, os nossos alunos do terceiro e segundo ano. A dinâmica do projeto ele ocorre com parceria com a comunidade externa. Tá certo? É importante essas perguntas porque eu estou preparado. Eles estão incomodados. É porque eu estou preparado. Eu me preparei. Não para a política. Eu me preparei para a docência. Eu sou um docente preparado. Aí, muito bem. Quem sabe aí não foge, né? Quem sabe não foge e explica bem explicado. Olha, de nada, meu anjo, Gaia. Seja muito bem-vindo à nossa live. E fique à vontade para seus questionamentos, porque esse espaço aqui é um espaço que nós estamos criando para esclarecer, para que os nossos alunos tenham vez e voz. E todas as vezes que vier uma informação falsa, eu combinei com o atual gestor, que é candidato ao um novo mandato de 4 anos, nós conversamos, iríamos debater. Há um certo... Às vezes a gente se emociona,
que isso faz parte, porque nós somos seres humanos, às vezes a gente se altera, mas hoje mesmo, depois do debate, a gente se comunicou, entendeu? Que precisamos ter parceria, o que nós queremos é um instituto que tenha uma unidade. Nós não estamos aqui para criar grupos, porque grupos, a tendência é fragmentar o processo de ensino-aprendizagem. E quem sofre com isso é você, jovem, que acredita em uma educação de qualidade, que amanhã quer ser um médico, que amanhã quer ser um advogado, que amanhã quer ser professor de matemática, certo? Por que não? Os professores de matemática, eles participam sempre, assim como outros servidores lá, meio ambiente. Por exemplo, esse curso que você se referiu aí, nós tivemos participação de técnicos administrativos dando aula de química aqui em Santa Helena. Nós tivemos esposa de professores que compraram a causa e vieram ministrar aula. Tem muita coisa que não sabe, porque o professor não é gestor. Porque se fosse gestor, tinha transparência. O aluno tem que saber essas coisas. Obrigado. Aí, muito bem, rapaz. Filardes, o Filardes aqui ele fala e fala bem falado, sem beber água. Não quer tomar uma água? Vou tomar uma água porque eu tô... Pois é, eu já estava aqui. Ele... Como é que tem elogios aí, ó, produção? A produção, vamos falar sobre os elogios aí também, ó. Eu estou muito feliz porque eu estou em Santa Helena e eu costumo dizer para os meus alunos, minhas alunas em sala de aula, que eu tenho uma identidade muito forte com Santa Helena. E essa identidade ela é tão forte com Santa Helena e Pinheiro que todas as vezes, porque todo ser humano tem seu momento de alta, tem seu momento de baixa, o seu momento que você precisa esfriar a cabeça, parar. E todas as vezes que eu estou nesse momento de estresse, eu venho para onde eu tenho muitos amigos, estão aqui assistindo. E sabe o que a gente faz? Nós vamos comer peixe na beira do rio. Amanhã mesmo eu já tenho um convite de um aniversário de uma amiga minha que eu já estendo um parabéns, que é hoje o aniversário dela, um feliz aniversário. Uma família que me adotou. Uma família que tem filha no campus. E todas as vezes que eu estou com esses problemas, é para cá que eu corro, para um dos meus amigos, e a gente não vai passear de avião, não vai passear em shoppings. A gente vai passear de bote, de lanche. E os meus alunos brincam comigo em sala de aula, que eu ostento muito num bote que nós temos e com muito orgulho que nós temos esse bote. E amanhã mesmo a gente vai de bote passear. E eu vou tirar foto para os meus alunos se divertirem e ver que eu sou um professor simples, certo? Eu tenho uma simplicidade, eu tenho uma sinceridade. Deixa eu ler aqui, é o depoimento. Parabéns por oferecer outra alternativa para o campus de Pinheiro. O IFMA que temos não é o que queremos, pois tem que somar na educação dos bachadeiros. É isso que nós pensamos. É isso que os nossos jovens... A gestão precisa perguntar para os nossos alunos e alunas o que é que eles querem, o que é que eles desejam. Eles não querem só acessar a internet. Os nossos alunos, eles são esclarecidos. Em uma outra fala, Pop, eu tenho aqui uma aluna daqui da cidade. Ela era minha aluna do 2º ano e nesse projeto de extensão, nós colocamos por sugestão de professores, nós colocamos uma aluna que hoje é nossa ex-aluna, uma aluna muito comprometida, muito dedicada, inteligente, como nós temos lá, essa é a realidade dos nossos alunos. Colocamos como bolsista do projeto preparatório para o Enem e Poupases, esse que a colega está dizendo que deveria acontecer o ano todo, concordo com ela, nós temos que criar estrutura para que isso possa acontecer e força de vontade. Isso é gestão, certo? E essas alunas coordenaram
todo o projeto com a sistemática de ir na Secretaria de Educação, pegar material, entregar para os alunos, passar lista de frequência para os alunos. As duas fizeram isso, tirar foto, porque nós somos uma exigência dos projetos, você tirar foto durante as aulas, na hora da prestação de conta, nós fizemos isso, elas fizeram isso. E depois que terminou o projeto, na hora de receber a bolsa, você sabe o que aconteceu? Na atual política de gestão, a menina do terceiro ano terminou o terceiro ano, foi embora e não recebeu bolsa. Pode chamá-la e perguntá-la. E nós estamos brigando e vamos pagar. Eu já chamei a aluna daqui de Santa Helena, que diante o pai dela, eu assumi o compromisso que eu vou pagar a bolsa dela. Porque é importante, porque senão desestimula a participação dos nossos alunos. A gente perde a credibilidade. A gente tem desgaste. Como teve desgaste o nosso colega que presidiu o curso de cooperativismo. Por que eu digo isso, cooperativismo? Porque era um curso com nossa cara, que atendia a nossa gente, o baixadeiro. Hoje o IFMA não tem um curso de formação, um mini curso, para as comunidades ribeirinhas. Nós tivemos um curso do qual eu participei, tive a honra de participar, com uma abordagem da matemática, da qual eu defendi a tese de doutorado, que é uma matemática que atenda às necessidades de comunidades quilombolas, de comunidades rurais, de comunidades indígenas, que esse povo, eles existem aí, e precisam de voz e vez. E esse professor que hoje não está mais na rede, com esse projeto aqui das comunidades de Mangabeira, certo? E eu participei, e você precisava ver a alegria. Eu tenho fotos que eu já coloquei também nas redes sociais do nosso momento, a partir de matemática, da matemática que eles usam lá. Por exemplo, é muito comum nós, baixadeiros, isso é uma realidade também de outros estados, porque no meu trabalho de pesquisa a gente trabalhou com comunidades ribeirinhas, lá em Belém, no Pará, ali no Pará, em outros municípios do Pará. E é muito comum você perguntar, por exemplo, você vai fazer uma viagem de 30 quilômetros, você vai de moto, vai de bicicleta, ou vai a cavalo, vai a jumento, qualquer coisa. Aí você pergunta para o trabalhador e diz, mas qual é a distância para você chegar lá na sua casa? Ele disse, rapaz, 20 minutos. Ele usa a unidade de tempo, certo? Para mensurar a de distância. Sim, mas é uma linguagem que resolve o dia a dia. E essa matemática, a gente precisa valorizar esses conhecimentos. E a minha tese, ela está disponível na rede, nas redes aí. Você procura lá, Filarde de Jesus Freitas da Silva, tese de doutorado, e faça a leitura. Certo? Então, obrigado pela contribuição. Tem mais parabéns aí, ó, Filardes. No Facebook, o Paulo Jansen, é isso? Parabéns, Filardes, futuro diretor do Campus Pinheiro. Grande professor Filardes, sempre muito empenhado na educação do IFMA. Esse é um colega que eu tenho também muita honra de dizer que é um amigo que eu conquistei na rede, porque, assim, ainda tem algumas pessoas que acham que a classe servidor federal, principalmente da rede do IFMA, que é formada por servidores e técnicos administrativos, ela não é única de servidores e criam aquela diferença entre os dois segmentos. O professor Filardes é contra esse tipo de coisa. Nós todos temos um currículo, todos nós temos família, todos nós, para entrarmos na rede federal, tivemos que abdicar de uma série de coisas. Precisa ser respeitado. O técnico administrativo precisa ser respeitado tanto quanto o docente. Aliás, tem que estender a toda a comunidade. E esse meu amigo Paulo Jansen, ele é um técnico administrativo que eu admiro, gosto muito, ele sabe disso. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Está aqui conosco. Porque eu tenho relações com todos, sem discriminação. Sala de aula, eu levo essa mesma pegada. Não tem essa história. Às vezes,
eu faço uma brincadeira com um, aí o outro acha que eu estou privilegiando ele, mas não é isso. Eu gosto de todos, meus ex-alunos eles podem testemunhar. Hoje, na minha fala lá no debate, teve um fato lá que tentaram distorcer, mas eu, como sempre, estou preparado para esse tipo de coisa. Eu tenho lá no campus, com muita honra, eu falei lá no debate, que alguns colegas não entenderam, e eu quero fazer questão de esclarecer aqui na live. Eu tenho com muita honra 2 ex-alunos meus no Monte Castelo, que lutaram muito, têm uma história com a rede, são comprometidos, que passam por problemas em relação à pesquisa, que eu já citei aqui, que não tem recurso para compra de materiais quando você está desenvolvendo projetos, que às vezes tem que ir para outros campos desenvolver pesquisa porque nós não temos uma política séria de gestão. Não que eu seja o salvador da pátria, mas eu fui o único que tive a coragem de dizer não a uma candidatura única e chamar para o diálogo. Certo? E esse diálogo tem tido aceitação porque nós criamos, pela primeira vez, dentro do Instituto, e isso não foi o professor Filates que criou. Entendeu? Eu só provoquei. Nós temos hoje uma dinâmica democrática. A gente está vivendo aqui, por exemplo, eu estou aqui nessa live, mas o candidato Vanderberg Araújo, ele pode estar numa outra dinâmica também, apresentando suas propostas. No caso de candidatura única, nós não teríamos isso. Os nossos... Não, era ele, por mais 4 anos, que daria 8. E quem ia avaliar a atual gestão? Quem? Nós precisamos, nós somos uma casa de educação, nós precisamos, no mínimo, zelar, cuidar pelo princípio básico, que é o de você se manifestar, dizer o que é que você quer, se é isso que você quer. E a nossa candidatura provocou exatamente isso, de refletir. São os 2 melhores nomes do campus? Não. O ideal era ter 5, 10 concorrendo, porque nós temos no quadro servidores, docentes e técnicos administrativos, que não deixa nada a desejar a nenhum outro campus. E estão desestimulados por essa atual gestão, que a gente começa um trabalho e nunca termina. Não tem a cobrança de forma propositiva, não tem uma agenda para respeitar. Obrigado, Delani. Obrigado. Essa aqui é minha amiga que eu estava desejando há pouco. Feliz aniversário. Feliz aniversário, vida longa para você, para sua família. Que Deus abençoe você, os nossos alunos, nossas alunas, nossos servidores, que possam no dia 2, vai ser uma sistemática de votação em casa. Você vai estar no seu ambiente familiar, momento de reflexão. A dinâmica toda da votação é a distância, porque nós precisamos respeitar os protocolos de distanciamento. E você vai estar no momento familiar para escolher o que é melhor. Se é continuar ou se é apostar em um baixadeiro que não é político, mas chamou a responsabilidade de buscar, de chamar, de abrir diálogo com todos para a gente criar uma agenda propositiva, uma agenda que possa encaminhar projetos, e um dos primeiros é o projeto político-pedagógico. E a próxima pegada é a implantação do curso de nível superior, para você, jovem, que ao terminar, e eles têm que estar alinhados, mas também que tem que atender à demanda e necessidade. Por exemplo, nós temos que ter o curso de matemática lá, do qual eu estou com a incumbência, e ele já está bem adiantado. Mas não tem cobrança nenhuma. Certo? Essa equipe, a nossa de matemática, a gente está trabalhando em cima desse projeto. E é um projeto que a hora que fica pronto, quem vai levar, colocar debaixo do braço, se for eleito, sou eu. Porque eu conheço os trâmites, eu tenho boas relações, sempre respeitosa, mas mostrando a nossa necessidade, que não é difícil de mostrar. Nós não temos curso de nível superior, como eu falei, educação à distância,
certo? Você acha que o jovem não gostaria de fazer um curso de casa, se participar da votação? Ainda mais nos dias de hoje. Sobre esses assuntos estudantis, Filardes, como é que é lá o estímulo às atividades artísticas, culturais? Como é que tá lá hoje? Quais são as suas propostas aí para um possível mandato? Nós temos um evento que, claro, os alunos e alunas, os servidores, eles irão ampliar, certo? Um evento que ele já virou história da nossa instituição, que é um evento da Gincana Cultural, que tem alguns problemas, algumas falhas, precisam rever. Claro, todo projeto é assim. Reformulado. Todo projeto é assim, mas tem que ser feito abrindo o diálogo, ouvindo todos e respeitar o que a maioria sugeriu. Pois a Gincana Cultural é um evento que, na minha gestão, eu vou me envolver na parte de gerenciamento, eu não vou me envolver torcendo para a equipe. Todas as equipes representam o Instituto. Quem vai se envolver são os servidores técnicos, docentes, os técnicos administrativos, docentes, os alunos. Mas a gestão ela tem que ficar imparcial e apoiar o projeto. Nós temos no nosso plano de gestão, que está em construção, porque tem recebido diversas contribuições de alunos, ex-alunos, ideias, vai aparecendo. Para a semana também da poesia, que a gente aproveita, faz uma semana da cultura baixadeira, da nossa cultura. Aí chama palestrantes para dar importância, contar a história do baixadeiro, certo? Envolve... Nós temos uma agenda de cultura, por exemplo, as atividades físicas para servidores, como estímulo de qualidade de vida, envolver. Hoje nós só temos um ginásio, uma piscina, que não atende às necessidades básicas. Essa é a verdade. Para você ter ideia, eu assisti uma fala de uma professora que contribuiu, que muitas das vezes ela tem que fazer educação física com os meninos na área externa. E mesmo lá, você sabe aqueles tijolinhos que bota para calçar? Não é apropriado para os nossos jovens fazer educação física. Então nós precisamos ter comprometimento, formar uma equipe capaz de elaborar projetos com a participação de todos e sair de dentro do campus e buscar parcerias. Parcerias essas, como falaram os vereadores lá de Pinheiro, como falaram os vereadores de Santa Helena. A gente entra com a mão especializada, que somos nós, técnicos administrativos, e os docentes, e em contrapartida, eles atendem a uma demanda nossa. Por exemplo, uma pista de atletismo. É difícil de conseguir? É força de vontade. Um parceiro público ou privado não atendeu, não desista. Vai em frente. Uma hora a gente vai sensibilizar. O importante, eu acredito, é o empenho, né? A vontade de buscar. Aquela história que quem acredita sempre alcança. Agora ficar ali cochilando aí também é complicado. E de forma transparente, fazer as coisas de forma transparente. Olha, tem mais elogios aí também, Filardes, aí no seu Facebook. Parabéns, excelente professor Filardes. Esse sim merece ser eleito. Sucesso, que Deus te proteja nessa jornada. É a Eide. É minha aluna, uma pessoa que eu conheci dentro da academia. Sabe de onde ela é? De Itinga, Maranhão. Que eu participo. Para as pessoas que dizem que eu não me envolvo com a instituição, eu participo através do PAFOR, com a turma de matemática de Itinga, dando já 2 disciplinas e com aproveitamento e participação excelente. Criamos uma amizade que vai ficar, certo? Pós-graduação. Porque também reclamam por uma formação. Busquem por isso. E esse relato é muito importante, que ela está falando aqui. Tem mais aqui atualizado. Segura aqui nesse aqui.
Esse relato é muito importante aqui, porque quem está falando aqui é uma aluna, atual aluna, uma aluna que vivencia a sala de aula de uma graduação. Graduação essa que nosso campus não tem. Já deveria ter, porque tempo nós temos para implantar o curso de nível superior. Pedro Henrique, meu melhor professor de matemática no 3º ano do curso de recursos humanos. Obrigado, Pedro. Um forte abraço e um ótimo sábado para você. J. Kelly aqui é um primo querido que eu tenho, também da Baixada, que certamente almeja fazer um curso dentro da instituição, que ora, os muros e os portões estão fechados, mas nós vamos abri-los. Estamos nos empenhando para isso. Ó, que a Gaia está contribuindo maravilhosamente. Obrigado, Gaia. É isso que nós queremos. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem está à frente é um professor que o campus, na verdade não é um professor, é uma equipe de informática que está à frente. E o professor Claudomir, se não me engano, que tem se empenhado pelo campus, vestiu a camisa, ele tem uma cultura militar, deixou a carreira militar, pelo menos ele nunca me disse isso, mas é o que chegou até a mim, comprometido, revolucionou a internet para que nós tínhamos uma revolução. Hoje nós temos que, diga-se passagem, precisa ser democrática. Lá a internet para visitantes, ela precisa ser democrática. Eu não quis falar, mesmo em período eleitoral, porque às vezes eu posso ser mal interpretado. Você não pode ter, meu amigo, faça o favor, flamenguista, você pode pegar bem na minha bolsa umas folhas dobradas, bem aí. Isso, me dê aqui. Você visitante do Campus Pinheiro, você não precisa ter uns códigos desse daqui, que quem sofre da vista tem dificuldade de acessar a rede de visitante. Veja bem. Não sou eu que estou inventando, isso é real. É real. Rapaz. Melhorou muito a acessibilidade, melhorou muito porque eles vestiram a camisa, a equipe de técnicos administrativos, juntamente com os professores de informática, vestiram a camisa, certo? Vestiram a camisa, revolucionário. Nós temos hoje, basicamente, 3 redes, que é a rede que envolve os visitantes, uma rede destinada aos alunos e umas aos acadêmicos, que envolve os docentes e os técnicos administrativos. Mas aí você é visitante, depara com um código desse daqui, você vai passar 10 minutos tentando acertar esses códigos, em vez de fazer, por exemplo, como faz no hospital lá de São Luís, que você digita o CPF, sua data de nascimento, e tem acesso o tempo que você ficou. E fica registrado o CPF para você fazer uma política, certo? De acesso do quantitativo das pessoas que visitaram. Vai imaginar que deu uma bronca, que Deus o livre lá dentro. Está registrado pelo CPF. Isso são ideias de uma gestão comprometida, certo? Isso aqui nós vamos conversar com a equipe lá e substituir pelo CPF. É um desafio, assim como eu já lancei o desafio para os professores de matemática, onde eu faço parte, e com muito orgulho, nós temos a professora Ana Gabriela, que veio aqui, deu show de matemática para jovens aqui no curso preparatório. Nós temos o professor José Antônio Farias, que tem uma realidade do baixadeiro. Ele se alfabetizou depois de adulto, tem graduação em matemática e em letras. Nós temos o professor João Batista, que é outro batalhador. Falou projeto de pesquisa e extensão, ele disse, epa, eu estou dentro. Então é importante para essa equipe de matemática identificar quantos municípios são atendidos de fato pelo nosso campus, que nós não temos. E a matemática vai responder.
Porque a matemática é uma ciência que você não tem para onde correr, tá? Filardes, tem mais participação aqui, ó. O Júnior Catatal, um grande abraço. Aí aqui ele diz o seguinte: o campus terá a oportunidade de eleger um grande professor, amigo e lutador pela causa. A Ingrid Amaral, tá aqui, você lê aqui, ó, a Ingrid Amaral. Ingrid Amaral é uma aluna nossa, certo? Que ela, quando soube que eu iria sair candidato por não ter aceito a candidatura única, eu acho que é o mínimo de postura de um docente e de um bachadeiro, que você sabe que bachadeiro, ele tem, o bachadeiro, ele tem o sangue nos olhos. Então, nós compramos essa briga, mas no sentido propositivo, de apresentar uma candidatura que criasse esse ambiente democrático. E a Ingrid é uma das minhas principais cabo eleitoral da campanha aí. Ela que tem feito essa divulgação, e nós temos os alunos aí que já criaram, estamos com filão nas redes sociais. Então, nós temos tido adesão em todos os quadros. Filardes, essa eleição, ela vai ser toda online. Fala pra gente como é que vai ser esse processo agora, no dia 12, não é isso? Dia 12, vai ser todo online, como é que é? Eu vou só dar um alô aqui para meu amigo Catatal Júnior, um atleta que já participa de uma bola que nós temos. É uma homenagem ao desenho animado. Ele exatamente. Ele é uma figura, é um ser humano grandioso, envolvido com a cultura maranhense. Então ele está na rede, é professor da rede. A gente tem uma amizade também fora da rede. Então, obrigado, Catatal. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Ingrid, parabéns, Filardes, pela iniciativa. Eu, como aluna do IFMA Campus Pinheiro, sei que nosso campus precisa de mudanças. Contamos com você para fazer acontecer. Você vai contar com um amigo e vai contar com um bachadeiro que conhece a realidade. E nós temos professores também da Baixada que nós vamos chamá-los para participar em uma unidade com os nossos outros servidores, que todo mundo tem uma carreira, como eu falei anterior, e é uma carreira pautada com muito sacrifício, certo? Que eles gostariam de estar envolvidos em pesquisa, em extensão, certo? Então nós vamos chamá-los, os técnicos administrativos. Eu defendo uma bandeira, que foi uma sugestão que veio da demanda dos técnicos administrativos, que eu assumisse o compromisso com as 6 horas diárias, porque são 8 horas diárias. Sim, imediatamente eu disse sim, nós precisamos ouvir, a gente veste a camisa, defende, mas nós precisamos sentar, que sejam 6 horas de produtividade, 6 horas de prestação com relatório de que você correspondeu aquelas demandas que foram solicitadas para você. Porque tem que 6 horas de produção, atingir as metas que o campo precisa. E é melhor porque atende a uma necessidade, uma reivindicação dos técnicos administrativos, certo? E eles têm 6 horas de efetiva produção, e é melhor do que ficar 8 ou 10 horas desestimulados, certo? Por uma política de gestão ausente, na falta de cobrança e acompanhamento das pautas principais para o nosso campus. Filardes de Jesus Freitas da Silva, aqui na nossa live. Só para você me fez uma pergunta sobre a eleição. Isso, como é que seria esse processo? Até esse processo, nós temos os nossos alunos, claro, eles são muito atentos, principalmente na informação hoje digital, nas redes sociais. A campanha, o período de campanha, dia 1º ao dia 10, termina na segunda-feira, dia 10, certo? E nossa candidatura está respeitando o regimento. Nós somos pautados e não fazemos mais que a nossa obrigação de respeitar o que está escrito, certo? Nós pautamos em deixar de fazer a abordagem aos nossos servidores
via telefone, porque não queríamos, não porque eles não são merecedores, que nós temos, como eu já frisei várias vezes aqui, uma equipe, graças a Deus, muito competente. Mas é porque eu escutei algumas falas que até me deixaram triste, entendeu? Mas aí não faz nem sentido eu estar comentando aqui, aí eu parei essa abordagem do corpo a corpo, por telefone, e fui para as redes sociais conversar com os nossos alunos, e os servidores têm correspondido muito bem nessa dinâmica, porque nós temos um canal de mandar mensagens diretas para os servidores, que são os docentes, os nossos técnicos administrativos. São 54 a 56 habilitados para participar do processo. Nós temos 46 ou 47 técnicos administrativos, eu não sei o número exato, mas é isso, para participar. E tem 633 ou uma coisinha a mais de alunos e alunas para participar. Então, esse total, que dá um pouco mais de 700, eles estarão habilitados para participar democraticamente de casa no dia 12, porque dia 11 não é para ter, tem que respeitar o regulamento. Não é para ter campanha política, dia 11, tá? Se tiver alguma coisa em relação a recurso, alguma coisa assim, essa dinâmica de ajuste para eleição dia 12. Então, dia 12, a partir das 8 horas da manhã, começa a votação e vai até as 20 horas. Os nossos alunos estarão em casa com a matrícula e a senha, o código deles lá, que ao digitar, eles vão ser encaminhados via link para a tela da votação. E vai participar de 2 momentos. O momento para o reitor, que é o gestor que envolve todos os campos, e para o diretor da sua respectiva casa de ensino, entendeu? Por exemplo, os alunos de Pinheiro vão votar para reitor e vão votar para diretor-geral. E assim se estende a todas as outras unidades. E é uma eleição totalmente eletrônica, respeitando os protocolos de afastamento social, certo? Onde o servidor vai estar em casa, conversando com a família, refletindo sobre, será que esse campus mesmo que eu quero para a minha vida enquanto docente? Será que é esse campus que eu mereço enquanto docente, enquanto técnico administrativo? Ou será que eu vou avaliar a atual gestão e nós vamos seguir outro caminho para que daqui a 4 anos nós possamos fazer o mesmo processo democrático e avaliar o atual diretor daquele quadriênio? Que é isso que nós precisamos, e nós criamos essa esfera democrática pela primeira vez na estrutura do campus, certo? É a primeira vez que a gente tem os alunos, é a primeira vez que estão participando desse processo importante, democrático, de escolha entre 2 candidaturas. Uma que mostra o que está de errado e apresenta pautas para quem vencer as eleições seguir, que vem de um coletivo bem encaminhado e crie um diálogo. E hoje, com toda a modéstia, eu represento a melhor candidatura. Sabe por quê, Pop? Porque é uma candidatura que surgiu de um docente que não estava aceitando naquele momento uma candidatura única e não tem grupo. Eu não represento um grupo. Eu não represento um partido. Eu represento um IFMA que, para mim, a denominação não é IFMA Pinheiro, é IFMA Baixadeiro. E é a partir daí que nós vamos chamar uma equipe que tenha comprometimento, primeiro, com transparência, o zelo pela coisa pública, competência em suas ações, responsabilidade e também abrir diálogos. Tanto é que, se você olhar o nosso slogan,
É o nosso slogan. Dá uma olhadinha aí no slogan. Bem que tá, ó. Aqui, ó. Diálogo, trabalho e comprometimento com a educação. Esse é o nosso tripé. E a equipe ela tem que estar o tempo todo alinhada com essa coisa da transparência, dizer não às perseguições. Nós temos problemas? Temos. Combater as perseguições, combater todas as formas de assédio, combater todas as formas de discriminação. Nós estamos com um discurso sério e duro e preciso para o momento. Entendeu? E os nossos alunos, eles precisam ser respeitados, ser ouvidos. E isso aqui eu estou reproduzindo de uma fala de um próprio aluno, que coincidiu com a fala de outros 10 ex-alunos, que têm envolvimento com o Grêmio. E os alunos, eles pedem abertura para participar, de dialogar com a gestão. E isso nós não vamos fazer mais que nossa obrigação enquanto gestor. Eu não sou político, vou ter que assumir a responsabilidade de uma gestão de um cargo político, vou ter que estar preparado para receber críticas, assim como elogios, mas eu estou preparado para formar uma equipe para daqui a 4 anos colocar o nosso instituto, como diz um determinado político aí, nos eixos, na direção, no caminho certo, mas sem impor, sem imposição, certo? É que você chame, como os nossos profissionais, nossos servidores, eles zelam, eles aspiram por fazer trabalho de pesquisa, mesmo com todas as dificuldades, trabalho de extensão, inovação. Então, o que falta é uma gestão que dialogue, que oportunize, que tenha uma agenda e que coloque essa agenda para ser alcançada através de suas metas produtivas. Pois é isso, Pop. Filardes, tem mais comentários aqui, daqui o celular rapidão para você mandar o seu alô enquanto bebe água, Filardes. Você tem a firmeza nas palavras, a gente dá para sentir aqui o olhar do Filardes, a gente tá vendo a vontade dele. É o olhar de um baixadeiro, o olhar de um baixadeiro. É baixadeiro do pé rachado ou não? É do pé rachado? Pé rachado não. Pé rachado não. Um vascaíno, pé baixadeiro vascaíno. Aqui, ó. Tem mensagem aí, ó, Filardes. Lê aí rapidão. Vai. Pensei que era do pé rachado. Não, pé rachado não, Deus livre. Simon Soares. Ó, esse aqui é uma maravilha de ser humano que eu conheci no Instituto. De uma competência brilhante. Eu não canso de tecer elogios porque ele tem a sensibilidade de ouvir os alunos. Tem a sensibilidade e uma segurança no falar. E ele é daqui de Santa Helena. Certo? Mas nós temos isso em diversas realidades, diversos municípios. Talentoso, gentil. Simon, obrigado, viu? Nós estamos nessa e vamos precisar, porque nós vamos precisar desse olhar de vocês, ex-alunos, e uma das nossas propostas é de criar um encontro de ex-alunos, porque aí nós vamos ter 2 olhares. O olhar dele enquanto aluno do campus e o olhar dele enquanto aluno e o olhar do mercado de trabalho, que ele já possa estar inserido no mercado de trabalho, em relação às dificuldades, aonde o curso errou, aonde o curso precisa aperfeiçoar. E isso é saber ouvir, ter uma política de acompanhamento. E esse programa, que será anual, entendeu? Com os nossos ex-alunos, nós vamos fazer, que é para trazer essa fala para dentro da instituição, para que sirva de alerta para os nossos jovens. E muito obrigado, viu, Simon? Rosimeire, obrigado, viu?
Antônio Carlos, boa noite, meu primo. Meu amigo. Antônio Carlos também ele é uma figura maravilhosa, porque ele tem uma identidade com a escola agrícola, que foi o nosso primeiro contato com a grande cidade. Né, Antônio Carlos? Nós tivemos que sair do interior. Hoje, eu não tenho certeza, parece que ele está em Presidente Sarney. Mas tem uma história bem parecida, porque nós tivemos que sair cedo para ficar em uma escola em regime de internato, que hoje é o Campus Maracanã. E temos essa história em comum. Obrigado, Antônio. O Filar disse, eu estou vendo aqui melhorar o acesso ao campus da internet, né? Você já falou. Firmar parceria. Porque aí precisa dizer que nós temos outro gargalo, que é o sinal de celular. Porque a internet ela deu uma melhorada, mas não atende a demanda. E é uma fala que veio, uma contribuição que veio de alguém que está diretamente envolvido, certo? Melhorou, mas não atende ainda de forma satisfatória a internet. E nós precisamos formar parcerias para melhorar o sinal de celular. Aqui, parceria também com a Secretaria de Segurança, com rondas escolares. Como é que seria essa... Porque assim, os nossos jovens hoje, alunos, eles se deslocam de outros municípios, como eu falei anteriormente, e numa troca de turno para outra, eles ficam na área externa aguardando o carro chegar. Às vezes o carro chega, mas tem que esperar os outros meninos de outra turma que ainda não foi liberado. E com isso, eles ficam sujeitos a um assalto ou qualquer outro tipo de violência. Então, no nosso plano de gestão, a gente está, e vamos chamar os nossos colegas de informática, os técnicos administrativos de informática e o nosso corpo docente também, que é de altíssima qualidade, a elaborar um projeto de monitoramento na portaria e lá no complexo esportivo, certo? Porque lá no complexo esportivo nós queremos criar uma arena que possa envolver os servidores, que incentive os servidores a participar das atividades físicas, os nossos alunos. E nós, enquanto servidores, temos que ajudar o Grêmio a organizar. O que nós percebemos no ano passado, que alguns eventos que envolvem os alunos, quem gerenciava era o Grêmio. Mas precisa envolver, assim como em outras demandas que envolvam os alunos. Nós precisamos estar envolvidos. Certo? E uma coisa que é interessante, que eu tenho o apoio da minha família, para mudar de imediato, porque eu já tenho um apartamento em Pinheiro. Mas nós temos uma dinâmica, certo? De cumprir com o que a gente tem que cumprir no campus. Depois vai para São Luís, para Santa Helena. E aí, o que acontece? Com essa eventual eleição, vencendo as eleições, eu vou ter que vir de malas e cuias e formar essa equipe. E essa equipe vai ter que fazer o mesmo processo, puxar, arregaçar as mangas e vamos para as pautas de imediatas. As pautas imediatas. Muito bem, aqui é o nosso amigo candidato aqui ao Instituto, ao diretor, na verdade, geral do Instituto IFMA Campus Pinheiro. Olha, meu amigo, mais de 1 hora de live já aqui, se comunicando. 1h40, a gente... Ainda tem, então, aproveita os minutos finais da nossa live. Raíssa também aqui, ó. Obrigado, parabéns, professor Filardes. Estou na torcida por você. És um excelente professor. Acredito em você. Isso aqui é um depoimento que vem de relação de dentro de sala de aula, que é importante. Certo? Obrigado, Raíssa. Um ótimo fim de semana. Deus abençoe sua vida, querida.
Olha, Filardi, estamos chegando já na parte final. A gente agradece a audiência de todos aí que fizeram suas perguntas, que nos assistiram, que compartilharam esse vídeo, que vão compartilhar, que vão assistir depois, que vão estar reproduzindo esse vídeo. A gente joga agora aqui novamente a mensagem para você se comunicar, para aqueles que estão indecisos ainda. Várias foram as propostas sua aqui para uma nova era lá no campus do IFAM Pinheiro, né? Então agora fique aí olhando ali para a câmera, fique à vontade, se comunique e a gente vai finalizando essa pequena live, né? Exatamente, mas é um momento importante, justamente, onde você se aproxima dos nossos colegas servidores nesse processo de distanciamento. Já como é que você vai finalizar a live, você, logo após a sua fala, o seu último discurso, eu já agradeço a sua participação, tá? Por ter topado a gente fazer essa live, levar as propostas para as pessoas que estão indecisas, né? Principalmente aos alunos e os pais de alunos, os funcionários, enfim, aqueles que estão aptos a votarem, né? Então, agradeço a você mais uma vez. A gente sente a sua firmeza na palavra, no seu olhar e a vontade, principalmente a coragem que você teve de colocar seu nome e enfrentar e não deixar que tivesse apenas um candidato. Então, vale a pena ressaltar isso aqui e frisar essa sua força e coragem de disponibilizar o seu nome para essa candidatura que não é fácil, tá? Então, eu aqui como pessoa, como Carlilson Costa, Carlilson Pop, como os amigos me chamam, eu desejo a você toda a sorte do mundo nessa sua jornada, tá? E que, se Deus quiser, no dia 12 eu possa saber que o seu nome foi o escolhido para essa nova jornada, viu? Boa sorte, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Eu quero dizer aqui em público que, caso de eleição, que nós venhamos a vencer as eleições, eu quero ter o prazer e a honra de ser entrevistado por esse jovem talentoso de Santa Helena, que eu acompanho. Eu tive o prazer de conhecê-lo em uma dinâmica da perda de um colega meu, de forma muito rápida, que foi o Genilson. E foi a partir daquela data que eu... Vocês estavam no bote, a né? gente tava, naquele bote que... uma semana antes... bote da diversão, né? Exatamente. Uma semana antes, uns 15 dias, a gente estava brincando de bote, animados. Tem vídeo que rola nas redes sociais, a gente se divertindo lá, que é isso que eu gosto de fazer quando eu posso fazer. E eu conheci, e a partir daí ficou um carinho, um respeito, uma amizade, uma admiração. E quero dizer que, se a gente vencer as eleições, que você me convide para vir conversar com você, porque eu defendo que nós temos propostas aqui de comunicação para o campus e pautados na transparência. E como eu falei que eu não sou um político, sou um docente, que nós temos a responsabilidade com o processo de formação de jovens que acreditam na instituição, que acreditam em ser uma via de ascensão ao mercado de trabalho, assim como eu consegui, certo? Com toda a modéstia, eu tenho uma carreira sólida na escola pública, dentro de uma realidade da maioria dos nossos alunos. Então é importante você, aluno, você, aluna, nós provocamos esse processo, mas esse processo ele vai ter um vencedor, de qualquer forma vai ter um vencedor, onde nós iremos respeitar o resultado, porque foi uma escolha dos nossos alunos, alunas, servidores, docentes, técnicos administrativos, e isso faz parte do processo democrático, certo? Nossa candidatura sempre foi pautada na transparência, certo? Algumas injustiças acontecem de ambos os lados, acontece. Nós não estamos criando um ambiente de inimigos. Nós temos dois pensamentos de gestão que hoje são antagônicos, mas que não possa o vencedor seguir
o que foi encaminhado pelo coletivo. Tem que respeitar a opinião do coletivo. Isso é importante. Então eu quero me dirigir aos meus alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, que tiveram e têm contato com o professor Filardes, que continue fazendo a campanha, mas a campanha ela termina no dia 10. A partir do dia 10, vamos respeitar o regimento. Vamos aprender a respeitar o que está escrito, vamos respeitar a lei, para que nós possamos ter no dia 12 um momento democrático, que o nosso instituto, ele é um instituto onde oferece formação, ou é para oferecer formação de qualidade dos nossos alunos, que hoje os nossos alunos, eles gritam por estrutura melhor, gritam por laboratórios, gritam por espaços para praticar educação física de forma decente. Eles gritam por uma biblioteca, que eles possam acessar de casa a biblioteca, uma biblioteca virtual, além da biblioteca física, que precisa ser ampliada, para que nós possamos oferecer curso superior, alinhados com o curso que nós temos, como o que está em fase de conclusão da equipe de informática. Como nós temos o curso de informática, aí já sai esse curso tecnólogo também na mesma pegada de informática, que aproveita aqueles alunos que não queiram ir fazer um outro curso, e nós temos tecnólogo lá na nossa instituição, permaneçam na instituição. Aqueles alunos que, porventura, retornaram às suas cidades por motivo de trabalho ou qualquer outro motivo, queira fazer um curso à distância, que nós possamos ter esse elo de comunicação e oferecer um curso à distância. Que nosso instituto procure atender o baixadeiro, porque o baixadeiro é um povo lutador, é um povo que acorda cedo, é um povo que sabe o que é dificuldade, mas que nunca desistiu do processo educacional. Tanto é que os filhos que nós temos lá na escola são baixadeiros, que merecem uma educação de qualidade comprometida. Nós, servidores, precisamos vestir a camisa do Instituto. Nós precisamos ter uma imagem melhorada, porque a nossa imagem não é das melhores. E essa imagem, ela não atinge só o gestor, não atinge só quem está em cargo de gestão. Ela atinge você, professor comprometido, você, técnico administrativo comprometido. Atinge também os nossos alunos por um processo de educação falho. Nós precisamos ter comprometimento com algo que é importante, que faz a diferença, e fez em você, que hoje você está aqui me entrevistando de forma brilhante. É um processo de educação que liberta. É um processo de educação que faz com que sua mente seja criativa. E esse é um exercício diário. Então, no dia 12, você, colega de trabalho, docente e técnico administrativo, escolha o que você achar que é melhor. São 2 candidatos? São 2. Então, escolha aquele que se identifique mais com o que você acredita. Eu não vou nem pedir voto para mim. Eu quero pedir a reflexão. Nós temos 2 candidaturas. Uma que representa a atual gestão e outra puxada por um baixadeiro, que conhece a realidade, assim como outros professores da Baixada. Quero chamar o professor Rodrigo e pedir desculpa em nome da gestão atual, por não ter dado a atenção a seu esforço com sua equipe, da qual eu tive o prazer de participar, de elaborar um curso de cooperativismo
E saiba Deus onde é que está esse curso, que se a gente ganhar a eleição, nós vamos resgatar. E você, Rodrigo, vai ser muito bem recebido. Professor talentoso. Então, assim como os outros professores, nós temos uma equipe maravilhosa, Pop, mas maravilhosa mesmo, competente demais. Nós precisamos vestir a camisa e conversar com os nossos alunos qual é o campus que nós temos, qual é o campus que nós queremos, e ouvir os bachadeiros, qual é o campo que nós, bachadeiros, merecemos. Uma coisa eu sei, que se você perguntar a 10 bachadeiros se é esse campus que ele quer, não se decepcione se as 10 respostas for negativa. Porque eu estou com um discurso forte que eu ouço de vozes de pais, de mães, decepcionados com o nosso campus. E aí envolve uma dinâmica que envolve várias temáticas. Recursos para colocar o filho, existência de droga, uso de droga, assédio. São temáticas que precisam ser e trazer toda a comunidade para debater com seriedade, porque atinge a todos nós, envergonha a todos nós. O instituto que nós temos hoje, Pop, se ele fechar, é muito duro você ouvir de um professor que tem 16 anos de rede enquanto docente e tem mais 3 enquanto aluno da rede. Eu sou um produto dessa rede. Eu acreditei, foi lá o meu primeiro contato fora de Santa Helena, em regime de internato. Eu sei o que é dificuldade. Se você, essas grandes obras aqui de Santa Helena, se você conversar com as grandes gerações, tem um olhar do meu pai que só fez o 5º ano, um pedreiro, chefe de obra, chamado Seu Lé. Certo? As praças aqui todas, antes essas últimas reformas, é o olhar dele, a dinâmica de um pedreiro. Por que nós não podemos oportunizar os filhos de pedreiros de uma educação digna, os filhos dos quilombolas, os filhos de comunidades ribeirinhas, o filho do empresário? Por quê? Nós precisamos refletir no dia 12. Nós, enquanto alunos e alunas, refletir entre as duas candidaturas. Nós, docentes, servidores e técnicos administrativos, e escolher aquele que você acha que representa o melhor caminho para o campus. E você está ouvindo o professor Filardes. Perdendo, eu vou respeitar o resultado. E vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é de sala de aula. Tanto é que eu já disse que se eu for eleito diretor, a equipe da qual nós iremos formar, eles vão ter que me engolir, porque eu vou continuar em sala de aula, mas não vou abandonar as temáticas importantes, como projeto político-pedagógico, como implantação do nível superior. Nós temos 4 anos para fazer isso, que não fizeram em 10. Nós precisamos ter compromisso, porque o Instituto ele não representa só nós, servidores, que já temos uma imagem arranhada. E essa imagem ela é coletiva. Nós temos um Instituto que ele representa uma rede. Se você vê o Instituto de Caxias, abre o site, meus queridos alunos, alunas, servidores, abre o site do Instituto e clique lá na aba mapas. Vai aparecer a relação de todos os campos. Clique em 3 da mesma idade, 3. Pinheiro, São Raimundo das Mangabeiras e Caxias. Você vai ficar envergonhado com o resultado. É força de vontade. Certo? Você está ouvindo alguém que conhece a dinâmica de sala de aula. Entendeu?
Por isso que eles estão assustados, porque eu estou com um discurso sólido, baseado em fatos reais, como aquela primeira pergunta que veio aqui, e eu respondi olhando para a câmera, porque eu sou um professor que participo de projetos sim. E os meus alunos sabem disso, que eu não sou professor ausente. Mas isso eu não faço mais do que minha obrigação. Eu escolhi ser professor. E busco exercer com muita honradez, assim como os demais colegas. Todos eles têm uma história, têm um currículo. Nós precisamos melhorar a nossa imagem, porque quando acontece um processo desse, como eu disse anteriormente, ninguém ganha. E nós temos uma equipe de vencedores e de alunos e alunas gritando: eu quero uma educação de qualidade. Eu quero um banheiro decente. Os nossos 12 alunos com necessidades especiais precisam de atendimentos corretos. Nós temos muita coisa a corrigir. É um desafio muito grande. Mas o importante é tomar iniciativa e melhorar. E buscar solução para os problemas. E chamar. Quem vencer as eleições tem que ter a humildade de chamar o opositor para discutir também o que deu de errado no seu gerenciamento. No caso dele, porque eu nunca fui gestor. Eu sou um professor comprometido que tenho a última titulação e uma dinâmica que eu fiquei em casa e fiz a especialização em gestão escolar e educacional e recebi o título. Por que que os meus alunos, minhas alunas não têm essa mesma dinâmica? Por que que os meus ex-alunos, minhas ex-alunas, não possam participar, ter oportunidade de fazer curso? Então, queridos alunos, alunas, servidores, eu quero desejar um ótimo Dia dos Pais, que é amanhã. Quero desejar que você faça a melhor escolha, porque um erro, para ser corrigido, para ser minimizado nesse processo, ele leva 4 anos. E o nosso instituto, ele pede socorro. Essa que é a realidade. Meu amigo Pop, foi uma honra estar com você até esse momento, entendeu? Que é um espaço onde a gente apresenta as propostas. A gente fez um recorte porque às vezes fica muito cansativo para quem está até agora aqui no dia de sábado, quer assistir um filme, quer interagir, quer namorar. Mas eu quero agradecer a quem ficou até este momento conosco. Nós estamos nessa corrida. Hoje, depois do debate, eu estava em Pinheiro. Aí vim para cumprir essa agenda, porque é importante você assumir compromissos e cumpri-los. Certo? E é assim. Eu quero mais uma vez agradecer. Nós temos aqui... Tem mais uns comentários antes de finalizar aí. Como é o nome do flamenguista? Gesaías. Gesaías é o responsável pela essa transmissão. Gesaías é o grande responsável aqui, o talento. Ele só está com uma camisa da qual eu não me agrado muito, É a camisa mas linda, o trabalho está sendo perfeito. Obrigado pela oportunidade da gente levar a mensagem para os nossos alunos, alunas. Para finalizar, nós temos a Luci Diniz, parabéns, só tenho a desejar uma boa sorte, obrigado. Nayane, que é da terra, minha namorada, filha do nosso amigo aqui, Chulipinha. Ela está aqui. Vai lá, potência. Rumo à vitória. Obrigado. Vamos com calma, vamos respeitar o resultado. Não vamos comemorar porque nós temos um processo democrático que precisa da participação dos nossos jovens alunos para escolher o que é melhor para o nosso campus. Muito obrigado, Pop. E por último, nós temos a Stephanie, desejando a minha sobrinha, um tesouro que nós temos, assim como outros sobrinhos que eu tenho. A Maria Paula, lá em Pinheiro, ex-aluna do IFMA, Campus Pinheiro, vestiu a camisa também. Obrigado, Paulinha, Paulinho, um beijo para vocês. Outros sobrinhos que nós temos aí também, tem a Valentina, o Paulo,
o Pedro, grande Pedrão, um beijo. Nós temos o meu sobrinho, o Matheus Henrique, que do dia 12 das eleições é o aniversário dele. E nesse dia já vai ficar marcado que pela primeira vez o teu tio colocou o nome para participar de um processo que ora se demonstrava, se rascunhava, se desenhava como processo antidemocrático. E eu coloquei meu nome para consulta, para que nós pudéssemos abrir a participação dos nossos jovens pela primeira vez. Jovem participando, alunos e alunas participando desse momento. Ganhe eu, ganhe o Vanderberg. Nós já somos vencedores por criar esse momento democrático. Todos nós já ganhamos com isso. Eu espero que no 2024 não tenhamos só 2 candidaturas, e sim 4, 6, porque o nosso quadro, eu não me canso de dizer, nós temos grandes profissionais no nosso quadro. Então, com essa fala, eu quero agradecer a participação de todos. Vou tomar mais um pouco de água. E muito obrigado, Pop, mais uma vez. Muito bem, eu que agradeço a sua presença. Feliz Dia dos Pais, você já é pai? Já. Feliz Dia dos Pais para você, a todos nós. Amanhã está saindo um vídeo da minha filha também nas redes sociais, que ainda não saiu. Eu tenho uma filha já de 17 anos, 28 já. É isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Desejamos toda a sorte do mundo ao nosso amigo Filarte de Freitas. Uma boa noite e um feliz Dia dos Pais aos papais que estão nos assistindo. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.